E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente. Olá! Dessa vez, vamos mergulhar num clássico da autoajuda que, olha, marcou gerações de brasileiros. Verdade. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Vocês mandaram vários trechos do livro pra gente, então se preparem para uma viagem no tempo. Uma viagem com uma dose de sabedoria temporal. Exatamente, eu já adianto. Adoro quando tem história. Ah, esse livro tá cheio. Eu me amarro em histórias de superação. Pelo jeito esse livro tá recheado, né? Tá sim. E pra gente começar a desvendar esse baú, acho importante entender como ele surgiu, né? Verdade. O próprio Carnegie, ele lutou anos contra a preocupação. E ele percebeu que faltava material prático para os cursos que ele dava, né? Os cursos de educação de adultos. E isso o impulsionou a escrever o livro. Legal, já entendi porque esse livro fez tanto sucesso. Ele partiu de uma necessidade real, né? Algo que ele mesmo estava ali vivendo. E ele não foi direto para a escrita, né? Pelo que eu vi aqui, ele fez uma baita pesquisa antes. Ele era um pesquisador nato, passou anos mergulhado em livros de filosofia, biografias. E sabe o que mais? Ele entrevistou um monte de gente famosa para entender como elas lidavam com a preocupação. Tipo, ele bateu um papo com Jack Dempsey, campeão mundial de boxe. Caramba! E com Eleanor Roosevelt, a primeira-dama dos Estados Unidos. Que legal. Imagina a quantidade de insights que ele coletou. Nossa, muita coisa. E ele usou toda essa pesquisa para criar o livro, né? Sim, ele estruturou a obra com base em princípios e técnicas para lidar com a preocupação. E uma das ideias mais marcantes que ele apresenta é a de viver em, abre aspas, compartimentos diários estanques. Fecha aspas. Compartimentos. Usando a metáfora de um navio. Um navio. Como assim? Me explica melhor essa ideia. Imagina um navio dividido em vários compartimentos, cada um isolado do outro. Que é como se a gente pudesse isolar as preocupações do passado e as ansiedades do futuro e focar só no presente. Entendi. Tipo, fechar a porta pros ontens e pros amanhãs que ficam martelando a nossa cabeça. Yes. Nossa, que metáfora poderosa. É como se a gente pudesse blindar daqueles pensamentos que só atrapalham a nossa vida, né? É isso aí. E o mais legal é que essa ideia não é nova. Tem até na Bíblia que ensina a gente a focar no pão de cada dia sem se angustiar com o futuro. Verdade. O famoso vive um dia de cada vez. Mandou bem. Essa busca por viver o presente de forma mais plena é algo universal, né? Não importa a época, a cultura. Todo mundo busca essa paz interior. Com certeza. E para ilustrar a força desse princípio, o Carnegie conta a história do Arthur H. Sulzberger, que era nada mais, nada menos que o editor do New York Times. Uau. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele usava pintura para aliviar as preocupações. Peraí, o editor do New York Times pintando pra relaxar. Que massa! Pois é. Imagina, no meio do caos da guerra, ele buscando refúgio na arte pra aplacar a ansiedade. Acho que essa história tem tudo a ver com a gente hoje em dia, né? Totalmente. E ela nos leva a outro ponto fundamental do livro: a necessidade de ação para superar as preocupações. Não basta só isolar os pensamentos negativos, a gente precisa se mexer, buscar soluções para os problemas. Entendi. E o Carnegie, como bom mestre da autoajuda, ele dá o caminho das pedras pra gente, né? Sim, ele apresenta uma fórmula mágica com 3 etapas para lidar com qualquer situação desafiadora. E essa técnica foi criada pelo Willis H. Carrier, um engenheiro brilhante que revolucionou a indústria do ar-condicionado. Fórmula mágica para acabar com as preocupações. Tô dentro. Quais são as etapas? Primeiro, a gente precisa analisar a situação com honestidade, sem medo e visualizar o pior cenário possível. Segundo, a gente tem que se preparar para aceitar as consequências, caso o pior aconteça. Nossa. E terceiro, e mais importante, buscar melhorar a situação com calma e determinação. Parece simples, mas imagino que na prática a coisa seja mais complicada, né? Aceitar o pior cenário possível. É dose. Sem dúvida. Mas a sacada dessa fórmula é justamente nos libertar da paralisia que a preocupação causa. Em vez de ficarmos presos no medo, a gente é encorajado a agir, buscar soluções. Gostei. E essa ideia de aceitar o pior cenário, de certa forma, meio que ecoa outros ensinamentos, né? Sim, o William James, um dos pioneiros da psicologia, ele defendia a aceitação como o primeiro passo para superar qualquer problema. Aham. E o filósofo chinês Lin Tang também falava sobre a importância da aceitação como forma de libertação. É incrível como essas ideias se conectam, né? Vindas de culturas tão diferentes. E o Carnegie, mestre em conectar os pontos, usa a história de um marinheiro para ilustrar o poder dessa fórmula. Exato. Ele conta a saga do Earl P. Haney, que usou esse método para sobreviver a uma situação de vida ou morte no mar. Eita! Agora você me deixou curioso. Conta essa história. O Haney era um marinheiro que contraiu uma infecção gravíssima durante uma viagem. Os médicos disseram que ele não tinha chance e ele se viu cara a cara com a morte. Que situação apavorante. Totalmente.
Mas, em vez de se entregar ao pânico, o Reni decidiu aplicar a fórmula do Carrier. Ele aceitou a possibilidade da morte, se preparou para esse cenário e focou em aproveitar ao máximo seus últimos dias. Que atitude! E aí, o que aconteceu? Para surpresa de todos, ele se recuperou. E sabe o que ele disse? Que a cura veio da paz de espírito que a fórmula do Carrier lhe proporcionou. Caramba! Essa história me fez pensar em como a nossa atitude mental pode influenciar até a nossa saúde, né? E esse é um ponto crucial que o Carnegie explora no livro. O impacto da preocupação na nossa saúde física e mental. Verdade. Muitas vezes a gente ignora o poder das nossas emoções. Com certeza. O Carnegie não está só dando conselhos, ele está alertando sobre os perigos reais da preocupação. Ele cita o Dr. O.F. Colbert, que afirmava que 70% dos seus pacientes poderiam se curar se eliminassem o medo e a preocupação. 70%. Muita gente. Para fortalecer esse argumento, ele traz a observação dos irmãos Mayo, pioneiros da medicina, que associavam os colapsos nervosos à angústia emocional e não a danos nos nervos. Então a gente pode, literalmente, ficar doente de preocupação. Exatamente. O Carnegie ainda enfatiza que a preocupação pode agravar doenças como artrite, problemas cardíacos, assuntos que, infelizmente, são bem relevantes para a gente hoje em dia. É verdade. A gente vive num mundo cheio de pressão e ansiedade. E qual é a solução que o Carnegie propõe para combater esses males? Remédios, terapia. Ele era um defensor da atividade. Acreditava no poder da mente ocupada para dissipar as preocupações. Faz sentido. Mas qualquer atividade serve? Tipo, assistir Netflix. É que tá. Ele fala de atividades que exigem foco, concentração, que tiram a gente daquele ciclo vicioso de pensamentos negativos. Ele conta a história de uma dona de casa de Chicago que encontrou consolo em se manter ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o filho estava no front. Nossa. Em tempos de tanta incerteza, a ação pode ser um verdadeiro bálsamo para a alma, né? Com certeza. E para ilustrar ainda mais essa ideia, ele usa o exemplo do almirante Byrd, explorador polar, que criou uma rotina com tarefas específicas para manter a sanidade mental durante os longos períodos de escuridão no Ártico. Manter a mente ocupada como estratégia de sobrevivência. Que tática. E para quem se entrega à inércia da preocupação, o Carnegie usa a metáfora dos, abre aspas, Weber-Gibbers, fecha aspas. Weber-Gibbers. Que ele descreve como diabretes que se alimentam da nossa inatividade mental. Weber-Gibbers, adorei. É como se a gente alimentasse monstros internos quando se deixa levar pela inércia. Mas pensando bem, às vezes é difícil saber o que realmente importa, né? Como diferenciar o que é ninharia do que realmente merece a nossa atenção. É aí que entra a sabedoria do Carnegie. Ele nos convida a usar a lógica e a razão para avaliar a real dimensão dos nossos problemas. Ele dá um exemplo de um soldado que superou o medo durante a guerra ao analisar as chances de ser atingido por uma bomba. Usar a lógica para vencer o medo. Interessante. Em momentos de pânico, a razão pode ser uma âncora e tanto. Exatamente. E ele reforça essa ideia com a analogia daquela árvore gigante que é derrubada por pequenos insetos. Muitas vezes a gente suporta grandes tempestades, mas se deixar bater por picuinhas. Faz todo sentido. É como se a gente desperdiçasse energia com coisas insignificantes. E o Carnegie vai além, mostrando que até conflitos sérios, como brigas em casa ou até crimes, podem ter origem em ninharias. Nossa, é sério. Isso mostra como a falta de perspectiva pode ter consequências sérias, né? Com certeza. E para cultivar uma visão mais equilibrada da vida, o Carnegie apresenta um dos pilares do seu pensamento, a importância de uma atitude mental positiva. Na famosa positividade. Mas como cultivar essa positividade num mundo tão cheio de perrengues? O Carnegie acreditava que os nossos pensamentos moldam nosso destino. Ele nos convida a assumir o controle da mente, a escolher a felicidade de forma consciente. Parece um desafio tanto. Sem dúvida. Mas ele mostra que é possível. Para ilustrar essa ideia, ele usa a trajetória da Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã, que encontrou na fé e no poder da mente a cura para suas dores. É importante lembrar que o Carnegie não está defendendo nenhuma religião específica, mas sim o poder da fé como um todo, né? Exato. Ele usa a história do Mary Baker Eddy como exemplo de como a crença pode transformar vidas, independente da religião. E para mostrar como a felicidade não depende só de fatores externos, ele conta a história daquela mulher que tinha tudo, e mesmo assim vivia reclamando, né? Sim. Era rica, tinha família, mas vivia insatisfeita. É a prova de que a felicidade é um estado de espírito, não um status social. Verdade. E para ajudar a gente a cultivar essa atitude mental positiva, o Carnegie apresenta o programa, abre aspas, somente por hoje, fecha aspas, né? Isso. Com atitudes para praticar diariamente. Viver um dia de cada vez, criar um programa diário com metas, reservar tempo para relaxar, agradecer pelas coisas boas, ser gentil com as pessoas, buscar nosso melhor em tudo que fizermos. Que programa inspirador. São atitudes simples, mas que podem fazer diferença no dia a dia. Mudando um pouco de assunto, o Carnegie também fala sobre o perigo de guardar mágoas, né?
Sim, ele defende a ideia de perdoar, não por bondade, mas por egoísmo. Como assim? Me explica melhor essa ideia. Ele diz que, ao alimentarmos o ressentimento, a gente está se prejudicando mais do que a pessoa que nos feriu. Perdoar é um ato de libertação. Entendi. É como se a gente se libertasse de um peso que carrega sem necessidade. Exatamente. Para ilustrar esse princípio, ele conta uma história curiosa sobre a importância de não esperar gratidão. Essa história me parece interessante. Conta aí. Ele observa que, muitas vezes, a gente faz o bem esperando algo em troca. E quando essa expectativa não se concretiza, a gente frustra, fica magoado. Ele lembra da história bíblica em que Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. É verdade, a gratidão não é uma moeda de troca garantida. Exato. E ele reforça essa ideia com a história daquela mulher que vivia reclamando da ingratidão das sobrinhas, para quem ela dedicou anos de cuidado e atenção. Que triste. É um exemplo claro de como a expectativa de gratidão pode ir à frustração e sofrimento. Com certeza. Para evitar esse tipo de decepção, ele nos convida a praticar generosidade sem esperar nada em troca. A essência do amor incondicional. Que lindo. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso Deep Dive, queria destacar um dos capítulos mais emocionantes do livro, que nos leva a refletir sobre a seguinte pergunta. Você trocaria tudo o que tem por $1 milhão? Que pergunta. E qual é a resposta? A resposta é pessoal, cada um tem a sua. Mas o objetivo do Carnegie é nos fazer pensar sobre o valor das coisas que realmente importam na vida. Um convite para reavaliarmos nossas prioridades. Sensacional. Com certeza. Para ilustrar essa ideia, ele conta a história do Harold Abbott, um homem que aprendeu a dar valor à vida depois de um encontro inusitado. Que história é essa? O Abbott estava passando por um momento difícil, cheio de dívidas, preocupações. Um dia, andando na rua, ele viu um homem sem pernas se locomovendo com a ajuda de um carrinho de madeira. Que imagem forte. Sim. E essa imagem impactou profundamente o Abbott, que percebeu que, mesmo com todos os seus problemas, ele era um cara privilegiado por ter saúde e poder andar. É um lembrete para a gente valorizar as pequenas coisas da vida. Exatamente. O Carnegie complementa essa história com a experiência da Lucille Blake, que aprendeu a apreciar a vida depois de um acidente que a deixou com sequelas. Nossa, que situação difícil. Sem dúvida. Mas, em vez de se entregar à autopiedade, ela encontrou força na gratidão e na resiliência. Que exemplo de superação. E essas histórias nos levam a uma das conclusões mais importantes do livro. A felicidade muitas vezes está em superar desafios e não em evitá-los. A vida é feita de altos e baixos. E a nossa capacidade de lidar com os momentos difíceis é o que nos faz crescer. Exato. E para navegar pelas turbulências da vida, o Carnegie apresenta um conceito interessante. A ordem de stop loss, um termo do mercado financeiro. Stop loss. Nunca ouvi falar. É uma ordem de venda automática de ações quando elas atingem um determinado preço, limitando as perdas. Tipo um mecanismo de proteção para evitar grandes prejuízos. Isso mesmo. E o Carnegie sugere que a gente aplique esse princípio às nossas emoções, definindo um limite para as nossas preocupações. Um ponto final para o sofrimento. Que ideia genial. É como se a gente pudesse blindar nossas emoções. Para ilustrar esse conceito, ele usa a analogia da serragem, criada pelo Fred Fuller Shedd, editor do Philadelphia Bulletin. E como é essa analogia? Ele comparava a preocupação com o passado a tentar serrar a serragem. É um esforço inútil, que só gera desgaste, frustração. Faz sentido. É um lembrete para focar no presente e não remoer o passado. Exatamente. Ele reforça essa ideia com a história do Jack Dempsey, campeão mundial de boxe, que aprendeu a lidar com a derrota focando no futuro. Superação pura. É a prova de que a gente pode vencer as adversidades sem se deixar definir por elas. Com certeza. E para fechar essa primeira parte do Deep Dive, queria destacar a importância da fé como base para a paz interior. A fé como um refúgio para a alma. Exato. O Carnegie, apesar de não se identificar com nenhuma religião específica, ele reconhecia o poder da fé como fonte de força e esperança para muitas pessoas. Ele observava que a crença em algo maior pode nos ajudar a lidar com os desafios da vida. Sim. Para ilustrar esse princípio, ele conta a história do seu pai, que encontrou na fé o consolo para superar dificuldades financeiras e problemas de saúde. Que legal, comovente. A fé como um porto seguro em tempos de tempestade. Ele também compartilha a experiência da Mary Cushman, que superou pensamentos suicidas a encontrar na fé a força para seguir em frente. Nossa, emocionante. A fé ajudando a encontrar a luz nos momentos mais escuros. E para finalizar, ele traz a observação do psiquiatra Carl Jung, que dizia que muitos pacientes na segunda metade da vida buscavam um sentido religioso. É como se a busca por um significado que
transcende se intensificasse com o tempo. Exatamente. E para quem se sente perdido, desanimado, o Carnegie nos convida a buscar na fé a força e a esperança para trilhar um novo caminho. Que mensagem inspiradora. E aí, pronto para continuar nossa viagem pelo mundo das preocupações e pela busca pela paz interior. Preparadíssima. Na primeira parte a gente viu como a preocupação pode ser um problemão, né? Mas também a gente descobriu algumas ferramentas para combater isso, tipo a técnica do Willis Carrier, e a importância de ter uma atitude mental positiva. Isso. Lembra que a gente terminou a última parte falando sobre a ordem de stop loss? Lembro, sim. Aquela ideia de definir um limite para as nossas preocupações. Tipo, chega de sofrer por algo que eu não posso controlar. É isso aí. E o Carnegie usa o exemplo do boxeador Jack Dempsey, que depois de perder o título mundial, ele decidiu não se martirizar com a derrota. Ele meio que aplicou um stop loss na frustração, né? Botou um ponto final no sofrimento e seguiu em frente. É isso aí. Ele focou em outras oportunidades, tipo gerenciar seu restaurante, promover lutas, manteve a mente ocupada e não se deixou abater. E por falar em seguir em frente, essa atitude nos leva a outro tema importante do livro, a força da fé. A fé como um alicerce para a paz interior. Essa parte do livro me chamou bastante atenção. O Carnegie dedica um capítulo inteiro à fé, mostrando como ela pode ser um porto seguro em tempos de tempestade. E essa não é uma ideia abstrata, não. Ele traz exemplos reais, começando pela experiência do próprio pai. Que legal. Ele compartilha uma história pessoal para ilustrar o poder da fé. Sim. O pai dele passou por uma fase terrível. Dívidas, risco de perder a fazenda, problemas sérios de saúde, chegou a pensar em suicídio. Nossa, que situação. Mas a fé o sustentou nesse momento difícil. E o mais interessante é que o Carnegie não era um religioso fervoroso, mas ele reconhecia o impacto da fé na vida do pai. Ele viu de perto como a fé pode ser um suporte, né? Nos momentos mais difíceis. Exatamente. E essa experiência familiar inspirou ele a explorar a fé no livro, mostrando como ela pode ajudar a lidar com as adversidades, independente da religião ou crença. Ele mostra que a fé é uma ferramenta poderosa, né, para quem busca a paz interior. E ele traz outros exemplos de pessoas que se beneficiaram da fé. Vários. Tem a história da Mary Cushman, que passou por uma situação de extrema pobreza e desespero durante a Grande Depressão. Nossa, imagino. Ela chegou a tentar suicídio, mas foi salva por um fio, né? E o que a impulsionou a se reerguer foi a fé. Que reviravolta. A fé como um motor de superação, ajudando a encontrar forças para seguir em frente quando tudo parece perdido. E para reforçar essa ideia, o Carnegie cita o famoso psiquiatra Carl Jung, que observou que muitos dos seus pacientes buscavam um sentido religioso para suas vidas, principalmente na segunda metade da vida. Parece que a busca por um significado maior, né? Por algo que transcende as preocupações do dia a dia, se intensifica com o passar dos anos. Faz sentido, né? A fé pode nos conectar com algo que vai além das nossas preocupações, do dia a dia, nos dando uma perspectiva mais ampla da vida. É como se a fé nos lembrasse que a gente não está sozinho, né? Que existe algo maior nos guiando, nos protegendo. Exatamente. E essa sensação de amparo pode ser um bálsamo para a alma, ajudando a gente a encarar os desafios com mais serenidade. Falando de desafios, me lembra que o Carnegie também aborda um tema que tira o sono de muita gente. As críticas. É difícil lidar com críticas, né? Principalmente quando elas são injustas. Com certeza. Mas o Carnegie nos convida a encarar críticas de forma construtiva, mostrando como elas podem ser uma oportunidade de aprendizado. Mas como não levar para o lado pessoal? É tão difícil. Em vez de reagir na defensiva, ele sugere que a gente tente entender a motivação por trás da crítica, se colocando no lugar da pessoa que está criticando. Ou seja, tentar entender de onde vem a crítica, né? Qual a intenção? Isso. Muitas vezes as críticas são motivadas por inseguranças, inveja ou até por admiração. É verdade. Às vezes a gente critica aquilo que no fundo a gente admira ou deseja ter. E em vez de se sentir ofendido, né, a gente pode usar a crítica como um feedback para crescer. Exatamente. É como transformar um limão em limonada. Usar a crítica para evoluir. Mas, é claro, nem toda crítica é construtiva. E quando a crítica é realmente injusta, como lidar com a frustração, com a raiva. Essa é a parte mais difícil. É como se a gente engolisse um sapo. O Carnegie nos lembra que nem sempre vale a pena rebater, especialmente quando a crítica não é construtiva. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Concordo. Às vezes é melhor ignorar e seguir em frente. E para ilustrar essa ideia, ele usa o exemplo do Abraham Lincoln, que era constantemente atacado pelos seus oponentes políticos. Lincoln era mestre na arte da diplomacia. Ele sabia que responder a todas as críticas seria um desgaste desnecessário. Então ele focava nas suas ações, no seu objetivo principal, que era liderar o país durante a Guerra Civil. Que exemplo de sabedoria e resiliência. Ele não se deixava abater pelas críticas, mantinha o foco no que realmente importava. E para lidar com as críticas injustas, o Carnegie sugere um antídoto poderoso: o humor.
rir da situação. De si mesmo. Exatamente. Ele cita o Charles Schwab, um magnata do aço, que tinha como lema apenas IA. Que lema! É como desarmar os críticos com um sorriso. O humor nos ajuda a não levar as coisas tão a sério, a relativizar os problemas. Veja um pouco o peso da situação, né? É como se a gente dissesse, ok, você pode até me criticar, mas eu não vou me abalar com isso. Perfeito. E para finalizar esse capítulo sobre críticas, o Carnegie dá um conselho valioso. Buscar feedback de forma proativa. Pedir para ser criticado. Ah, eu não esperava. Ele conta a história de um vendedor que, em vez de se lamentar pelas vendas baixas, pedia aos clientes que apontassem os seus erros. Que atitude! Ele estava realmente disposto a aprender. E essa atitude permitiu que ele identificasse seus pontos fracos e melhorasse a técnica de vendas. É um lembrete de que a crítica, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta poderosa de crescimento. Com certeza. E mudando um pouco de assunto, o Carnegie dedica um capítulo inteiro ao tema do cansaço e como evitá-lo. É um tema super relevante nos dias de hoje, né? A gente vive numa correria sem fim. E o Carnegie, com sua sabedoria prática, né? Ele dá dicas valiosas para lidar com a fadiga física e mental. Que tipo de dicas? Conta aí, tô precisando. Ele enfatiza a importância de descansar, não só quando a gente está exausto, não. Descansar antes de se cansar. É tipo uma prevenção. Exatamente. Ele argumenta que a fadiga se acumula gradualmente e que pequenas pausas ao longo do dia podem fazer uma grande diferença. Como se a gente fosse recarregando as energias aos poucos, né? Evitando chegar no ponto de esgotamento. Sim. Ele também recomenda trabalhar em uma posição confortável, evitar tensões musculares desnecessárias e praticar exercícios de relaxamento. Cuidar do corpo para ter uma mente saudável. Exatamente. Mente e corpo estão interligados. E quando um está em desequilíbrio, o outro sofre as consequências. E além dessas dicas práticas, o Carnegie explora o impacto do tédio no nosso nível de energia. Tédio. Mas tédio não é só chato, ele também pode causar cansaço. Pode sim. Trabalhos monótonos, sem desafios, podem levar à exaustão mental, mesmo que não exijam um grande esforço físico. É como se a gente fosse sugado pela falta de estímulo. Entendi. É como se a mente ficasse cansada de fazer sempre a mesma coisa. E o que o Carnegie sugere para combater o tédio no trabalho? Ele nos desafia a buscar maneiras de tornar o trabalho mais interessante. Ele dá o exemplo de uma estenógrafa que, para tornar o trabalho dela mais desafiador, ela competia com ela mesma para preencher o maior número de formulários em um determinado tempo. Que criativa. Ela transformou uma tarefa repetitiva num jogo. Exatamente. Essa gamificação do trabalho pode ajudar a manter o foco e a motivação, mesmo em tarefas mais monótonas. Adorei essa ideia. É como dar um up no trabalho, né? Encontrar uma forma de se desafiar, de se divertir ao mesmo tempo. E ele traz outros exemplos de como transformar o tédio em estímulo. Ele conta a história do Samuel Valclain, que começou como aprendiz de mecânico e chegou à presidência da Baldwin Locomotive Works, uma das maiores fabricantes de locomotivas do mundo. Nossa, que trajetória. Ele começou de baixo e chegou ao topo. E o segredo do sucesso dele foi justamente a capacidade de tornar o trabalho interessante. Ou era o truque dele? Quando ele trabalhava numa fábrica de ferrolhos, ele competia com o colega da máquina ao lado para ver quem produzia mais peças em um determinado tempo. Ele transformou o trabalho em uma competição. Amigável, né? Exatamente. E essa atitude destacou ele dos outros operários, abrindo caminho para sua ascensão. Esses exemplos mostram que, com um pouco de criatividade, a gente pode dar um novo sentido até para os trabalhos mais monótonos. Com certeza. E para finalizar esse capítulo sobre cansaço, o Carnegie dá um conselho valioso. Colocar entusiasmo no trabalho. Encontra prazer naquilo que a gente faz. Mas como fazer isso quando o trabalho é chato e desgastante? O Carnegie argumenta que o entusiasmo é contagiante. E que, quando a gente se dedica com paixão àquilo que a gente faz, o cansaço se torna menos desgastante. É como se a gente encontrasse uma energia extra, né? Quando realmente gosta do que faz. Exatamente. E esse entusiasmo pode se manifestar de diferentes formas. Na busca por novos desafios, na colaboração com os colegas, na criatividade para solucionar problemas. É como se a gente colocasse um pouco da nossa alma no trabalho. Perfeito. Esse é um dos segredos para uma vida profissional mais gratificante e menos cansativa. Mas e quando o cansaço é resultado de noites mal dormidas? A insônia é um problema que afeta muita gente, né? Sim. E o Carnegie dedica um capítulo inteiro a esse tema, com dicas práticas para combater a insônia. E sofrer de insônia. Ele não menciona isso diretamente, mas ele apresenta várias dicas para driblar esse problema. Que tipo de dicas? Ele enfatiza a importância de não se preocupar com a insônia. Parece contraditório, né? Mas pensando bem, quanto mais a gente se preocupa em dormir, mais difícil fica. Exatamente. Ele argumenta que a ansiedade em relação à insônia pode criar um ciclo vicioso, agravando o problema. E como a gente quebra esse ciclo? Ele sugere que, em vez de lutarmos contra a insônia, a gente procure relaxar, aceitar o momento presente. Tipo, se render à falta de sono. Em certo sentido, sim.
Ele nos convida a relaxar o corpo e a mente, a não se cobrar tanto. E se a gente não conseguir dormir, mesmo relaxando, o que fazer? Ele sugere algumas técnicas, como ler um livro, música calma, tomar um banho morno. Recursos para acalmar a mente e preparar o corpo tono. Com certeza. Ele também recomenda evitar bebidas estimulantes antes de dormir, tipo café, chá preto. Esses hábitos noturnos influenciam bastante na qualidade do sono. Sim. Ele também sugere que a gente tenha uma rotina regular de sono, com horários definidos para dormir e acordar. Criar uma rotina para o sono. Isso faz sentido. Essa regularidade ajuda a sincronizar nosso relógio biológico, facilitando o sono. E ele também destaca a importância de um ambiente propício ao sono. Escuro, silencioso, com temperatura agradável. Um verdadeiro santuário para o descanso. Para ilustrar a importância de não se preocupar com a insônia, o Carnegie compartilha a história do Samuel Untermyer, um famoso advogado internacional que nunca teve uma noite completa de sono em toda a sua vida. Sério? E como ele conseguia viver assim? Ele simplesmente aceitava a sua condição e usava as horas de vigília para estudar, se dedicar ao trabalho. Ele transformou a insônia em vantagem. Que incrível! E ele se tornou um dos advogados mais bem-sucedidos da sua época. Que exemplo! É a prova de que a gente pode superar qualquer desafio. Até mesmo a falta de sono. Com certeza. E para finalizar esse capítulo, o Carnegie nos lembra que ninguém nunca morreu por falta de sono. Ufa, que alívio! Mas a preocupação com a insônia pode levar à exaustão, né? Exatamente. É o medo, a ansiedade, a frustração que nos desgastam e não a falta de sono em si. É um lembrete para não alimentar os nossos wibber-jibbers da insônia. Perfeito. E com essa mensagem de paz interior, a gente encerra a segunda parte do nosso Deep Dive, em como evitar preocupações e começar a viver. E aí, preparados para a última parte da nossa imersão, em como evitar preocupações e começar a viver. Preparadíssima. Já aprendemos tanta coisa legal, né? Sobre como lidar com as preocupações. Técnicas, histórias inspiradoras, até a importância da fé a gente explorou. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, o Carnegie reservou a parte final do livro para histórias emocionantes de pessoas que superaram desafios. Eu adoro histórias de superação. Elas mostram que a gente é capaz de superar qualquer obstáculo. É verdade. Me conta algumas dessas histórias. Uma que me marcou bastante é a do C.J. Blackwood, um cara que enfrentou 6 grandes perrengues ao mesmo tempo. 6. Nossa, que tipo de problemas ele teve que lidar? Problemas sérios de saúde, dificuldades financeiras, a perda de um ente querido, conflitos familiares, tudo de uma vez só. Nossa, que fase. Deve ter sido muito difícil para ele. Imagina, mas em vez de se entregar à tristeza, à preocupação, ele decidiu agir. Ele não se deixou abater. E o que ele fez para superar essa fase tão difícil? Ele se dedicou a cuidar da saúde, buscou soluções para os problemas financeiros, encontrou apoio na família, nos amigos. E sabe o que mais ajudou? É exercício físico. Ele canalizou as energias por corpo. Faz sentido. Ele descobriu que praticar esportes, tipo tênis, esquiar, ajudava a clarear a mente e aliviar o estresse. É como se o exercício funcionasse como uma válvula de escape para as preocupações, né? Liberando as energias. E além da história do Blackwood, tem outras histórias inspiradoras no livro. Várias. Tem a história do Dr. Joseph R. Sisu, presidente do Seminário Teológico de New Brunswick. Ele encontrava força numa frase do Novo Testamento. Aquele que me miou está comigo, o Senhor não me deixou sozinho. Que salva poderosa. É um lembrete de que a gente nunca está sozinho. Exatamente. O Dr. Sisu usava essa frase como um mantra para lidar com os desafios do dia a dia. E ele também compartilhava com as pessoas que o procuravam em busca de conselho. Espalhava essa mensagem de esperança por onde passava. Bem legal. Que atitude inspiradora. Compartilhar a fé como forma de ajudar os outros. A superar momentos difíceis. E tem mais alguma história? Tem a história do Ordway Tebb, um cara que construiu uma carreira de sucesso como autor, editor e consultor, mas que sofria de uma grande insegurança. Eles consideravam um, abre aspas, grande volúvel, fecha aspas. Ele tinha dificuldade em tomar decisões. Sim, ele se angustiava com cada escolha que ele precisava fazer, com medo de tomar a decisão errada. Ficava paralisado pela insegurança. E como ele conseguiu superar essa insegurança? Ele aprendeu a analisar os fatos com cuidado, a pesar os prós e os contras de cada opção, e depois de tomar a decisão, ele agia sem hesitar. Ele meio que treinou a mente para ser mais decisiva. Exatamente. Ele também aprendeu a aceitar que nem sempre a gente toma as decisões perfeitas. Errar faz parte do processo. Verdade. A gente não precisa ter medo de errar. O importante é aprender com os erros e seguir em frente. E a última história. Para finalizar, queria compartilhar a trajetória do E. Stanley Jones, um dos missionários mais famosos da sua época. Ele dedicou 40 anos da sua vida ao trabalho na Índia.
40 anos na Índia. Nossa, que experiência. Mas imagino que ele deve ter enfrentado muitos desafios, né? Com certeza. Ele teve que lidar com calor extremo, com a tensão do trabalho, até com problemas de saúde. Mas ele nunca desistiu da sua missão. Nossa. E o que motivava a continuar? Ele encontrava força na sua fé, no seu propósito de levar esperança para as pessoas. Para ele, os desafios faziam parte da jornada. Ele transformou os obstáculos em combustível para seguir em frente. Que exemplo de determinação. Exatamente. E ele também aprendeu a importância do descanso, do autocuidado para manter o equilíbrio, né? Físico e mental. Um lembrete para todos nós. Cuidar deles mesmo para poder cuidar dos outros. Sensacional. Como evitar preocupações e começar a viver é um livro cheio de lições, né? Um clássico da autoajuda que continua super atual, com ensinamentos que podem nos ajudar a viver de forma mais leve, mais feliz. E você que nos acompanhou nessa jornada, o que achou? Qual mensagem te tocou mais? Quais dicas você vai colocar em prática? Esperamos que esse Deep Dive tenha te inspirado a encarar a vida com mais otimismo, com mais coragem. Até a próxima!